Creio que esse tema vai render e, se tiver que ser, no modo como a gente costuma fazer, a gente já marca um segundo tempo para a semana que vem. Lembrando, meus amigos e aqueles que estão chegando agora, as nossas lives passarão a ser gravadas todas as quartas-feiras, ok? Não será mais às terças. E para quem puder, a alegria permanece a mesma, né? De tê-los aqui, né? Sobretudo na gravação ao vivo, porque acaba que o comentário que vocês fazem, as dúvidas que vocês tiram, as questões que vocês trazem, tudo isso ajuda muito a enriquecer a nossa conversa, né? Então, vamos conversar sobre o tema da noite, que é o seguinte: casamento é para sempre? Casamento é para sempre? Obviamente, nós vamos falar de vida afetiva, da vida relacional, dessa dimensão da vida, que por mais que queiramos suprimi-la, reprimi-la ou de alguma forma diminuir essa dimensão da vida, uma porcentagem a mais ou a menos ela estará sempre presente. E uma vez que uma determinada conjuntura se forme, e uma vez que a alma seja tocada no processo, não adianta. Ali você vai vivenciar uma história. E é isso que eu gostaria de trazer aqui, para a gente poder tentar entender, porque em cima desse tema que foi elaborado para a gente conversar aqui nessa noite, perpassa uma série de crenças, ok? E que podem contribuir para a sabotagem da realização, dessa realização na vida afetiva, da construção de um relacionamento saudável, ok? Então, vamos pensar em relação ao tema, embora eu quero convidar a todos vocês que estão aqui ao vivo, que se valham do privilégio de aqui estar, e conforme eu for falando, se você desejar, traga aqui a sua questão, traga aqui o seu depoimento, a sua pergunta e até mesmo o seu acréscimo. Às vezes eu posso não ler de imediato porque eu engreno num determinado raciocínio aqui, e para eu não misturar as estações, eu prefiro concluir, mas depois a gente vai voltar direitinho aqui e vamos conversar, ok? E eu tenho certeza que a sua questão, a sua dúvida, o seu acréscimo, né, a sua contribuição pode enriquecer muito a nossa conversa, portanto, fique à vontade, ok? Casamento é para sempre? É interessante como que do ponto de vista de algumas pessoas que estão aqui, eu posso não ser tão velho assim, aqui do alto dos meus 41 anos, muito embora eu particularmente também, por outro lado, não me sinto tão novo assim. Mas eu me lembro que na minha infância e adolescência, sobretudo pelo meio onde eu fui nascido e criado, que foi um meio muito direcionado para o ambiente religioso, cristão, evangélico, era muito frequente eu ouvir essa colocação na forma de uma afirmação peremptória: casamento é para sempre. É para sempre, né? Portanto, uma vez estabelecidas as condições de casamento entre as pessoas, aquilo dali chancelado por um evento público reconhecido pela sociedade
pela estrutura religiosa existente, então isso era tido como sinônimo de que estava recebendo carimbo divino na situação. E dali em diante, os envolvidos na história não teriam outra alternativa nessa existência a não ser ficarem juntos pelo resto de suas vidas. Para dizer a verdade, casamento é para sempre, operando mais do que como uma afirmação, mas sobretudo como um dogma, foi algo presente para além dos portais da religião. Esteve também presente na cultura social como um todo. Sim, fazendo uma análise etiológica dessa questão, sem sombra de dúvida que a gente vai recair na influência, né, da cultura judaico-cristã na cultura do Ocidente. Mas estava presente para fora dos portais da religião, na própria forma da sociedade se organizar, a proposição dogmática dessa afirmação de que casamento é para sempre. Ora, estabelecidas coisas a nível da moral social, o que é a moral? A moral nada mais é, né? E eu aprendi isso, né, com uma pessoa muito querida, o Caio Fábio, que, ao meu ver, produziu uma síntese, né, de maneira muito acessível e clara para a compreensão, porque falar sobre moral e ética do ponto de vista de diversas perspectivas aqui, a gente vai ficar enchendo linguiça e no final das contas ninguém entende nada. Então chega o Caio Fábio, faz uma afirmação que eu achei brilhante, porque ao mesmo tempo que ela explica a coisa, ela se faz clara, acessível. A moral não é outra coisa senão o acordo entre a maioria. Aonde houver um grupo de 2 ou mais pessoas, ali se estabelecerá um acordo entre as envolvidas. Esse acordo, ele se estabelece como um código de comportamento, como critérios de norteamento, a fim de se prezar pelo convívio harmônico entre as partes envolvidas naquele grupo. Ao ponto de que aquilo que aquele grupo elege para os nortear passa a ser a identidade daquele grupo. Portanto, quando nós estamos falando de moral, nós estamos falando de um fenômeno que pode se formar nos macrogrupos ou nos microgrupos. Porque não só a sociedade tem a sua moral, mas a família, que é um grupo menor dentro da sociedade, ela tem a sua moral específica. Se você tem um grupo de amigos, você tem uma moral ali estabelecida. E tem. Para você ver se em determinados grupos de amigos, se você comentar certas coisas, dependendo da moral ali estabelecida, de repente, dependendo do acordo ali estabelecido, pelas relevâncias, pelas importâncias que ali são admitidas, ou você vai ser alvo de fúria ou você vai ser alvo de chacota. Porque aquilo que destoa da moral estabelecida, ela vai desencadear algum tipo de reação, né? E, portanto, casamento como sendo uma ideia dogmática de que era para sempre, isso fez parte da moral social, sobretudo aqui no Ocidente, em decorrência daquilo que herdamos da influência da cultura judaico-cristã sobre a nossa cultura. Ora,
não é por outra razão que no início, né, aí, ó, final do século XIX, início do século XX, Freud e companhia começam a decifrar os meandros da psique humana a partir justamente dos sintomas desencadeados nas emoções e nos sentimentos das pessoas em função do quê? Da repressão. Da repressão. Porque onde a moral se faz imperativa e opressora, ela então suprime a espontaneidade e abre campo fértil para a repressão. E a repressão, o que que é? É a violação das pessoas da sua própria espontaneidade a fim de cumprirem uma obrigação estabelecida pela moral aonde ela está inserida. Ora, quantas não foram as mulheres que negaram a verdade do seu próprio coração relativo a estarem inseridas dentro de uma relação completamente desconectadas com os seus maridos, mas elas não tinham possibilidade de transgredir aquela imposição da moral social sob pena de serem taxadas como vagabundas, como vadias, como mulheres que ficavam moralmente comprometidas na sociedade em que viviam. E quem assim vivia e quem por isso passava, assim não fazia de maneira impune, senão sob pena de exercer sobre si uma série de repressões e que, por conseguinte, geravam no sujeito uma série de sintomas. Embora esse fenômeno não faça distinção de gênero, isso porque podemos dizer que o inverso também se faz pertinente, a nossa sociedade ela não era e não é apenas moralista, mas ela também sempre foi muito machista, de modo que se de alguma forma isso também acontecia com homens, era numa quantidade estatisticamente muito irrelevante, quase imperceptível. Porque o homem, moralmente, ele tinha e de uma certa forma ainda tem uma certa complacência da moral para que ele extravase suas espontaneidades em outras direções, sem que sobre ele seja exercido uma punição de discriminação muito severa da parte da moral estabelecida. Ok? Agora, sobre a figura da mulher, isso sempre foi muito cruel, né? De modo que acabava não sobrando outra alternativa senão a repressão. E a repressão de sentimentos, de espontaneidades, até de amores que não poderiam ser assumidos, de vontades que não poderiam ser reconhecidas. Tudo isso dava conta de formar um quadro imenso de sintomatologia, onde um dos primeiros e mais evidentes a serem analisados por Freud e pelos pais da psicologia não foi outro senão a histeria, né? A histeria nada mais é do que a pulsão libidinal inadequadamente deslocada para outras direções, senão aquela dentro da sua finalidade natural. Porque se a mulher ela não podia expressar a sua sexualidade da maneira adequada, sob pena de ficar mal reputada na sociedade, na moral social, então aquela libido era deslocada de forma inadequada para outras direções. Então a psicanálise ela começa a estudar esse fenômeno e é ali que ela vai encontrando uma série de sintomas que não tinham um equivalente orgânico
mas a sua origem era psicológica. E é aí que tinha paralisias, que na verdade eram histerias, tinham a ver com energia psíquica deslocada, instabilidade temperamental. Então, de temperamento nem se fala. Tinha mutismo, tinha surdez, tinha cegueira, e uma série de achaques orgânicos e físicos cuja origem era psicológica, em decorrência do modo como as pessoas reprimiam os seus próprios sentimentos e espontaneidades no afã de preservarem o seu personagem social pelo modo tirânico como se estabelecia a moral social. A moral social. E isso num tempo e numa época em que casamento é para sempre operava como um dogma. Ora, com a proliferação dos sintomas e a incursão da psicologia estudando a coisa, e o saber começando a ser disseminado em várias direções, e a coisa já não ficando circunscrita ao contexto acadêmico, mas de uma certa forma sendo aberto e virando tema de debate em rodas de amigos, em outras direções e especialidades do saber. Então, tudo isso foi, de uma certa forma, golpeando a natureza dogmática do modo como a cultura impunha essa moral sobre a vida relacional das pessoas. E aí começa a relativização acerca se de fato casamento é para sempre ou não. E aí, meus amigos, do ponto de vista do social, e aí, por favor, entendam, tá? O que eu estou aqui fazendo é uma hipersimplificação, tá? As nossas lives aqui, elas precisam ter aqui uma duração máxima de 60 minutos para aqueles que, nos concedem aqui a honra e o privilégio de nos acompanhar aqui na nossa conversa, possam não se saturar aqui, né? Então eu estou aqui fazendo uma hipersimplificação só para a gente poder entender a coisa. Embora aqui, os comentários estão abertos, caso você queira trazer um acréscimo, uma dúvida, uma colocação, fica à vontade que já já eu vou dar atenção aqui para a gente enriquecer o nosso debate, ok? Mas então vamos lá. Como no coletivo não se pode falar de equilíbrio, porque o coletivo ele sempre opera na forma de uma gangorra, ou seja, nos extremos, quando a proliferação do saber, capitaneado por aquilo que foi sendo encontrado e estudado pela psicologia, começa a se espraiar em todas as direções, o coletivo começa a entender que já não dava mais para operar com essa imposição na forma de um dogma, ou seja, casamento é para sempre. Então nós começamos a ter alguns movimentos históricos de libertação, de relativização dessas imposições, né? Onde várias pessoas foram liderando movimentos, protestos no âmbito da filosofia, no próprio âmbito da psicologia, e foi se criando uma mobilização política de modo a relativizar, né, a crueldade perpetrada pelo modo engessado como a moral social estabelecia critérios que aprisionavam a espontaneidade e o sentimento das pessoas. Portanto, saturados de anos a fio de repressão e de anulação do feminino, da espontaneidade
e sob pena, né, da produção de inúmeros sintomas para tudo quanto é direção, agora nós estamos vendo a liquefação do sólido de determinadas propostas morais que funcionaram na nossa cultura de uma maneira tão engessada numa dada direção. E a partir de agora, né, repito, estou aqui numa hipersimplificação, evitando entrar aqui e citar os episódios, né, de manifestação e tudo para a gente tentar otimizar o nosso tempo aqui, ok? Mas hoje em dia, aquilo que lá no passado, final do século XX, final do século XIX, século XX, a gente tinha praticamente o dogma de que casamento é para sempre. Agora nós estamos vendo a inversão desse dogma. Casamento não é para sempre. Ok? Casamento não é para sempre. Então, só que o que acontece? A inversão desse dogma, no modo como ele sai de um extremo e se converge na sua polaridade oposta, ele ainda não está saturado. Pelo contrário, ele vem como uma contrarresposta àquilo que, no seu contrário, operou como uma verdadeira opressão para milhares de pessoas, desencadeando sintomas para todas as direções. Porém, agora, como uma espécie de ressaca coletiva por algo vivenciado de uma maneira tão extrema numa direção, nós estamos observando uma tendência a aquilo que Jung chamava de enantiodromia, que é a conversão no seu oposto. Porque se num dado tempo e numa dada época, casar era para sempre na forma de um dogma, inclusive no meio religioso, se utilizando fartamente de versos e de colocações para tornar essa proposição peremptória e inegociável, né? Onde às vezes a gente tinha a impressão de que era mais perdoável para uma pessoa matar outra pessoa do que para ela se separar, né? Isso no tom e no modo como essas coisas elas eram conduzidas, né? Portanto, agora nós vivemos uma contrarresposta de modo a hoje vigorar um outro dogma. Casamento não é para sempre. E aí, meus amigos, uma vez que a gente saia de um extremo e passe para o extremo oposto, a gente não precisa ser profeta nem vidente para deduzir, né, quais sejam as implicações disso, né? Porque, por exemplo, lá no passado, uma vez que casamento é para sempre operava como um dogma, conforme nós estávamos aqui descrevendo no início, isso deu ensejo para que se formasse uma série de violações da própria verdade da pessoa, que em nome dela preservar a sua imagem perante o grupo no qual ela estava inserida, ela sacrificava a sua própria verdade, a sua própria espontaneidade, e isso sob pena da formação de inúmeras doenças e anomalias, né? Portanto, essa acaba sendo, né, a realidade daqueles que operam, né? Daqueles que operam com a vida afetiva orientada pelo dogma de que casamento é para sempre. Porque estabelecendo para si mesmos esse critério como uma verdade absoluta,
a verdade e a espontaneidade que eles carregam dentro de si, ela não é uma coisa que eles possam vir a discernir com o tempo, que eles possam desenvolver com o tempo, que independe de se eles forem enxergando outras coisas dentro deles. Uma vez que eles estejam casados, eles estarão algemados para sempre, não haverá alternativa. E isso acaba sendo terreno fértil para toda sorte de enfermidade, hipocrisia, desencontro e daquele tipo de cenografia que, embora eles, para a sociedade, sempre se nomeiem como casados, quem com eles estão jamais gostariam de ter uma vida afetiva naqueles moldes, né? Portanto, essa é a realidade de muitos que operam com casamento é para sempre como um dogma regendo a sua vida afetiva. Mas aí vem a questão, mas Felipe, e aqueles que operam com o dogma casamento não é para sempre? Ora, se isso operar como um dogma, a gente coloca, como por exemplo eu tenho visto a torto e direito, os resultados são uma espécie daquilo. Existe um termo em inglês, mas que está me escapando agora aqui, mas que no português seria o fenômeno da profecia autorrealizada, né? Porque o sujeito, ele até se abre para o relacionamento, mas uma vez que ele opere com essa proposição de que casamento não é para sempre, como uma convicção, como um dogma, o modo como aquilo influencia suas expectativas, seus sentimentos e suas emoções, já produz nele determinados condicionamentos que ele mesmo, direto ou indiretamente, contribui para a sabotagem do próprio relacionamento, de modo a tornar os elementos em jogo muito mais líquidos, muito mais fluidos, e, consequentemente, fomenta-se a rotatividade na vida afetiva. E como a rotatividade começa a acontecer, aquilo então fomenta no sujeito a convicção de que o dogma que ele carrega é uma verdade universal. Só que vai chegando um ponto que a gente recai naquele fatídico problema filosófico de que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o camarada fica dizendo que ele vive numa rotatividade na vida afetiva, porque na verdade o casamento não é para sempre, mas frequentemente quando eu interajo com essas pessoas, eu vejo que na verdade a convicção vem na frente, né? E ela acaba desistindo com facilidade, criando certas defesas onde ela não se entrega de verdade, e aí uma série de detalhes começam a operar na subjetividade da relação, que recai naquele fenômeno da profecia autorrealizada, onde a pessoa, por causa da convicção, consciente ou inconscientemente, ela conduz a situação a terminar no ponto daquilo que no fundo é o que ela acredita. E é aí que mora o perigo. Portanto, você faria a pergunta: Felipe, então qual é a solução? Ora, a solução, né? Não sei nem se vai dar tempo de eu comentar sobre isso aqui. Eu já estou até com vontade de gravar o episódio 2 na semana que vem. Até porque eu já vi que tiveram aqui alguns comentários e que de repente eu vou querer comentar aqui. Então, olha, só para deixar vocês aí se coçando com a solução, porque assim, a gente pode pensar aqui numa solução, refletir numa solução. Mas eu creio que pelo menos até aqui, de uma maneira hipersintetizada, conseguimos aqui meio que problematizar o nosso tema para você visualizar, pelo menos a grosso modo, qual tem sido o nosso X da questão em relação a esse tema que nós trouxemos hoje aqui.
Mas antes de eu partir para o comentário da solução, eu quero parar aqui no primeiro comentário que pelo menos eu estou vendo aqui, que foi trazido pela nossa querida Ana Barcelos, que colocou o seguinte: e gerou e ainda gera, hoje muito menos, muitas mulheres insatisfeitas com o matrimônio, gerando um monte de problemas emocionais, porque elas precisam aparentar que vivem bem casadas, mesmo isso não sendo uma realidade. É verdade. Minha amiga Ana fez esse comentário no momento onde eu estava descrevendo muitas das implicações de se viver a proposição casamento é para sempre como um dogma, de forma dogmática, como um absoluto que se impõe sobre a realidade em detrimento da verdade dos envolvidos na situação. E isso daqui que a minha amiga Ana comentou, gerou e ainda gera, sim, ainda gera, porque é possível observar ainda as reminiscências, né? A presença ainda residual dessa influência acachapante da moral social sobre a vida relacional, impondo, sobretudo, sobre a mulher, a necessidade de que ela prove o seu valor em função de manter a qualidade do seu relacionamento. Aquelas que nos dias de hoje ainda permanecem sob esse tipo de mentalidade, desenvolvendo uma verdadeira fobia de assumirem a verdade da relação, sob pena daquilo que elas perceberão como sendo descaracterizado na sua própria identidade. Então, embora elas vivam uma relação altamente adoecida e conturbada, nas redes sociais elas estão sempre postando poesias, fotos amorosas, querendo sempre passar a imagem de que está tudo bem, mas na verdade está tudo falido, e a única coisa que de repente é existente naquela relação é apenas a imagem, é apenas o que está na fachada, mas não o que de fato habita a verdade da relação. Portanto, minha amiga, esse é inevitavelmente um dos transtornos de quem carrega as emulações desse dogma dentro de si, dessa crença que opera como convicção de que casamento é para sempre, né? E aí, na sequência, a Angélica também traz aqui uma contribuição. Vejo um monte de casamentos duradouros, lindo no meio social, mas dentro de casa cheios de tristeza e dores. Pessoas infelizes, uma vida toda envelhecendo cheias de doenças emocionais e físicas. Nossa amiga Angélica aqui também está trazendo a constatação relativa à operação ainda residual dessa coerção exercida pela moral social e que impõe sobre as pessoas a operação desse dogma, né? A imposição dessa proposição na forma de um dogma, né? Casamento é para sempre. Inclusive, eu tenho já lives gravadas aqui onde eu comento as implicações religiosas disso. Porque no mundo religioso, isso inclusive é trabalhado de uma forma muito tirânica, né? Onde, em nome de Deus e em nome de Cristo, o casamento passa a virar um equivalente do Talibã aqui com a gente, né?
Mas obviamente que de uma maneira totalmente divorciada do verdadeiro Espírito de Cristo, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E aí, mais aqui abaixo, a minha amiga Ana, a Angélica coloca aqui, ó, que seja eterno enquanto dure, ok? A Angélica, ela já coloca uma proposição mais amadurecida e que distancia a gente um pouco dos polos, ou seja, da operação dogmática da coisa, né? E a Ana Barcelos, ela vem aqui e acrescenta: acredito que casamento é um exercício de amadurecimento diário, entendimento de trajetória de cada um, respeito, empatia, vontade diária de viver bem. Isso é trabalhoso e muitos não querem. E amor, né? Se realmente tem amor, as outras coisas são muito possíveis, né? A minha amiga Ana, ela fez uma colocação aqui que na esteira do que a Angélica propôs, já vai se aproximando na direção da solução que nós vamos abordar aqui. Até porque a Ana, ela faz uma colocação aqui que eu vou recortar e que segue no espírito do que nós vamos refletir. Exercício de amadurecimento diário, ok? Logo, está sendo amadurecido uma concepção relativo não àquilo que já nasce pronto, muito menos aquilo que já nasce morto, né? Vamos dizer assim. Porque conforme a proposição de que casamento é para sempre, subjaz o entendimento de que a coisa já nasce pronta. E por outro lado, lá no outro extremo, que carrega que casamento não é para sempre, é como se tacitamente já houvesse implícito a proposição de que a coisa já nasce morta. Mas para quem carrega esse entendimento relativo à possibilidade do exercício diário de um amadurecimento crescente com uma pessoa, então a gente sai desses polos de que ou a coisa já nasce pronta ou ela já nasce morta, e a gente então inaugura a ideia de processo. Por isso que o tema, eu estabeleci ele, eu descrevi ele na forma de uma pergunta. Casamento é para sempre? Porque isso é uma pergunta, né? Não se tem como definir. E aí, olha, eu venho aqui mais abaixo e olha, tenho aqui a contribuição da minha querida colega de profissão, a Jéssica Freitas, que está aqui junto com a gente. Ô, querida Jéssica, obrigado pela sua contribuição. E a Jéssica descreve o seguinte: acredito que casamento seja uma construção diária e não o fim. Relacionamento é diário, consigo e com o próximo, né? E aí até a Jéssica aqui também, ó, elogia ali a Ana Barcelos, porque ela viu a colocação da Ana. É isso. E a Jéssica, ela faz aqui um complemento e ela utiliza uma outra palavra que eu acho muito apropriada como solução para isso. Construção. É uma construção. Na verdade, sempre foi. É a gente que, pela falta de parâmetros, a gente acaba cedendo à pressão da moral social. Porém, a moral social, porque se trata de um fenômeno do coletivo, frequentemente se está operando em favor de algum extremo. Ou é para o extremo de lá, ou é para o extremo de cá. E cada qual no seu respectivo extremo sempre se estará gerando algum tipo de disfunção ou de sintoma. Algum tipo de disfunção
e de sintoma. E aí vem aqui a Ana e ela acrescenta novamente: as instituições religiosas são muito tiranas mesmo. Existe uma distinção de tratamento quando se tem uma família formada. Você é muito bem visto. Caso contrário, você não é tratado da mesma maneira. É isso, minha amiga. E infelizmente é isso que acaba acontecendo, porque aí a moral social ela estabelece uma discriminação apenas no nível social. A religião, ela quer assumir a patente de Deus e se tornar a interlocutora de Deus na terra, de modo a, para além da discriminação social, acrescenta ainda o peso, como quem estivesse te reprovando fosse o próprio Deus. E aí a coisa assume uma outra conotação. Porque pessoas se sentem inadequadas e rejeitadas dentro do contexto que se diz, que se arroga o representante de Deus na terra, mas saem de lá cabisbaixas e desanimadas e com a chancela da culpa, porque pela orientação de viverem a sua própria verdade, foram recriminadas por terem transgredido um dogma, que pelo seu modo inadequado, tornava suficiente você manter uma imagem, ainda que essa imagem estivesse desconectada da sua própria verdade. E é aí que mora a loucura, e que em mim estabelece a convicção de que isso se faz na religião dos homens, mas isso não tem nada a ver com o nosso Deus de amor, porque o nosso Deus de amor ama a verdade. E nada podemos, e como já diz o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, né? Portanto, o que eu quero dizer aqui, e me valendo das colocações, né, trazidas pela Angélica, pela Ana e pela Jéssica, isso inclusive favorece aqui um fechamento com chave de ouro. Se por um lado eu convido você a refletir o fato de que casamento é para sempre, embora seja uma proposição linda, e que no ápice de um arroubo romântico você já pôde ter feito essa afirmação para quem você debruçava um desejo muito positivo, jamais deixe isso operar na sua mente, muito menos na sua relação, como um dogma. Porque isso pode ser lindo do ponto de vista conceitual, teórico, mas na realidade da vida, isso sempre vai ter as suas exceções, jamais vai resistir a determinadas curvas e situações, e que por vezes podem desmentir essa colocação, ou seja, de que casamento é para sempre, pelo menos na forma dogmática como muitos a propõem. Portanto, se nós pudermos direcionar uma reflexão aqui, é para que vocês entendam que casamento é uma construção. Eu estou casado pela segunda vez, e aí vocês vejam, né? Eu casei da primeira vez com todos os aparatos daquilo que a moral social estabelece, completamente enquadrado dentro do figurino da moralidade social e religiosa, e não deu certo. Acabou que o embaraço entre as nossas próprias verdades e espontaneidades eclodiram, né?
obviamente, numa série de imaturidades e que acabou tornando a relação insustentável. E como a gente não nasce pronto, né? Pelo contrário, como se dá o próprio fenômeno da consciência, a nossa própria maturidade ela é gradual e processual. Por que que nós temos que estabelecer determinadas decisões como sendo eternas? Ora, que seja eterno apenas quando já não estivermos submetidos às processualidades intrínsecas ao modo como as coisas funcionam no espaço-tempo. Agora, pelo próprio modo como as coisas funcionam aqui nessa dimensão, é de maneira gradual, qual é o sentido que se faz estabelecer decisões dogmáticas e que não dê às pessoas a possibilidade de desabrocharem para determinadas verdades depois de terem assumido certos posicionamentos e decisões? Veja, portanto, como a coisa, até do ponto de vista existencial e psicológico, já se faz completamente nonsense. Nonsense. Portanto, eu fui casar novamente, né? E no meu segundo casamento, eu confesso para vocês que como eu já tinha vivido, né? Toda aquela cenografia do véu, da grinalda, do terninho, né? Do evento religioso, dos padrinhos, das madrinhas, da festa. Olha, por mim, meus amigos, eu faria obviamente uma festividade, mas faria de uma forma altamente personalizada, né? Mas como a minha atual esposa, né? Ela ainda não tinha vivenciado, né, ela não tinha tido essa experiência, e era uma coisa, né, que ela partilhava, né, como desejo na sua imaginação. Ela pediu para que se eu pudesse viver esse momento com ela. E é claro que eu fui viver, até porque não é o evento em si que traduz a realidade que está no meu coração. A realidade e a maturidade que eu adquiri no meu coração, ela se faz presente independente do evento. E aquele evento, ele foi uma verdade para o momento em que ele aconteceu. Porém, mesmo que isso tenha acontecido nos moldes como reza a cartilha da moral social e religiosa, o que vigora no coração, no meu coração e no da minha esposa, é o fato de que nós não estamos casados. Pasmem, nós estamos casando todo dia. Conforme aqui a colocação que as nossas amigas trouxeram aqui. Nós estamos casando todo dia. Isso é no gerúndio. Inclusive, na minha festa de casamento, né, eu tive umas pessoas queridas, né, eles estavam lá convidados, uns amigos queridos, e eles viraram para mim e falaram, brincando, né? Felipe, como é que tu tá fazendo uma coisa dessa, Felipe? Tu já saiu de uma, não aprendeu, tá entrando em outra. Eu até dei assim uma risada, brincando, né? E falei, olha, eu sei, assim, a gente tá aqui falando com bom humor essas coisas, brincando. Até entendo, né, a pilha que vocês estão colocando, mas eu vou me dar aqui a licença de ser honesto com vocês. Se eu pensasse exatamente assim como vocês estão falando, eu nunca casaria. Porque pensar assim é tornar esse evento o equivalente de eu estar entrando numa masmorra, de eu estar tornando isso daqui uma prisão. Mas pelo contrário, o que eu enxergo nisso daqui é um evento. Mas o que vai predominar é o que está no meu coração, tanto quanto no dela.
E nisso estamos harmonizados, de que independente do evento que vamos viver, irá prevalecer a nossa intenção de construir, dia após dia, um panorama agradável para nós dois vivermos. Portanto, se por um lado não faz o menor sentido estabelecer como dogma o fato de que casamento é para sempre, também não faz sentido dogmatizar o fato, né, ou a proposta de que casamento não é para sempre. O casamento, talvez essa palavra, pela saturação histórica que ela recebeu como definição acerca dela, a melhor correlação que a gente pode fazer para de repente aproximar essa palavra à própria realidade do que de fato ela representa é a palavra construção. Assim como a psiquiatria, por exemplo, ela se permite de tempos em tempos renomear certas patologias em função do desgaste que determinados nomes recebem, né? Por exemplo, a gente usa aí à torto e direito a palavra idiota, né? Vocês sabiam que idiota já foi uma definição de patologia da psiquiatria, mas que foi modificado por conta com o curso do tempo, a palavra ter desenvolvido uma conotação muito mais pejorativa do que uma definição com a sua devida isenção para caracterizar uma patologia séria a ser tratada. Eu acho que casamento ela entraria no rol dessas palavras, que é o estilo do que a psiquiatria faz. Ela deveria ganhar uma outra nomenclatura, para que as pessoas pudessem redimensionar o que isso realmente significa. E se por um lado isso não carrega o dogmatismo de que não é para sempre, por outro lado também não pode carregar o dogma de que é para sempre. E que cada qual envolvido numa relação se predispõe a uma jornada de construção diária, na disposição de produzirem uma vida em comum que seja boa. Que seja boa. E aí, por exemplo, olha, eu vou vendo aqui várias colocações. Eu tô até... Nossa! Foram vários comentários aqui, olha. É verdade, o Evangelho de Cristo continue sem ter parte com isso. Isso, Ana. E aí vem a Angélica, coloca: relacionamento é uma via de mão dupla, mas estamos quase sempre construindo sozinhas. Hoje sou mãe solo de um filho, autista. Que desafio, minha amiga. Ao mesmo tempo, que privilégio, né? Mas feliz por ter saído de uma relação abusiva em todos os aspectos. Mas continuo acreditando no amor. Maravilha, Angélica. Que Deus te abençoe, minha amiga. Que Deus te abençoe. E que a limitação do infantilismo do outro não perverta o seu caminho, de modo a produzir em você convicções distorcidas e que condicione o seu potencial de vida a algo muito menos do que você merece e do que você pode. Pelo contrário, tome essas experiências como aprendizado para potencializar em você as convicções de vida e que lhe propiciem a possibilidade das melhores oportunidades e vivências possíveis. E aí, quando você diz para mim que eu continuo acreditando no amor, minha amiga, a paz, a alegria e a boa realidade da vida é o que te aguardam no amanhã, viu? Pode ter certeza disso. No mais, minha amiga,
a gente procura estabelecer propósito e significado a tudo que nos cerca, concluindo que no final das contas, por mais controverso que possa ter sido o cenário, isso sempre contribui para o nosso crescimento. E que assim seja com você de forma abundante, minha amiga Angélica. Meus amigos, eu gostaria muito de continuar. Eu tenho aqui muitas outras colocações, né, que infelizmente, né, não vai dar para a gente continuar. Se tiver que ser, a gente faz a parte 2, se bem que de uma certa forma, creio que deu para a gente abarcar bastante aqui, muita coisa, não tudo, obviamente, mas bastante coisa acerca desse tema.